Venda seu carro. O empréstimo do seu irmão não vai se pagar sozinho, disse meu pai, depois de aumentar meu aluguel em 80%. Engraçado. Ele faz o empréstimo, eu fico com a conta, respondi. No grande dia dele, entreguei um presente. 30 dias para desocupar. Venda seu carro, meu pai disse, sem nem levantar os olhos do tablet. O empréstimo do Lia não vai se pagar sozinho. Parei no meio do caminho até a geladeira, congelado, ainda com a garrafa de suco de laranja na mão. Desculpa, o quê? Ele ergueu o olhar, como se eu estivesse sendo dramático. Seu irmão está tentando alavancar o negócio dele. Ele tem muita coisa nos ombros agora. E eu não, rebati. Minha mãe suspirou atrás do fogão. Você está numa boa, Nathan. Você ganha bem. Tudo que o Liam precisa é um pouco de apoio. Era isso. Apoio. Aquela palavra que eles sempre usavam quando, na verdade, queriam dizer dinheiro. Fechei a geladeira e me encostei no balcão. Vocês acabaram de aumentar meu aluguel em 80%. Lembram disso? Meu pai balançou a mão como se eu estivesse implicando com detalhes. E você ainda paga menos do que pagaria em qualquer outro lugar. É mesmo, falei, sem emoção. Vamos aumentar mais 80 e chamar de campanha de caridade. Minha mãe estalou a língua. Não seja sarcástico. O Liam é seu irmão. É, concordei. Ele é. Também tem 30 anos, mora de graça no porão e não trabalha em período integral há 2 anos. Mas, claro, vamos me chantagear. Silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Então meu pai, sem perder o ritmo, em você sempre foi bom com dinheiro, não é? Porque eu realmente trabalho, pensei, mas não disse em voz alta. Eu estava ralando desde a faculdade. Emprego em período integral, freelas nas horas vagas. Sem dívidas, sem férias, sem extravagâncias. Meu carro quitado, minhas economias conquistadas com sacrifício. Abri mão de vida social, de sono, de qualquer vestígio de equilíbrio para finalmente ficar no azul. Já o Liam. Ele largou 2 cursos, caiu em golpe de mentor de criptomoeda e agora quer lançar uma marca, o que, aparentemente, significa jogar Xbox até 3 da manhã e postar citações inspiradoras de vez em quando no Twitter. Vocês disseram que eu podia ficar aqui por 1 ano, falei. Economizar, dar uma adiantada na vida. Eu fiz isso. Agora vocês sobem meu aluguel e ainda pedem para eu vender meu carro pelo Liam. Ele é seu irmão, repetiu minha mãe como um mantra. As famílias se ajudam. Olhei para eles. Então ri. Vou pensar no assunto, respondi baixinho. Meu pai fez que sim, firme, como se estivesse resolvido. Ótimo. Eu sabia que você ia fazer a coisa certa. Não retruquei. Só voltei pro meu quarto, fechei a porta e sentei na beirada da cama, encarando o chão. Eles não faziam ideia. Nenhuma ideia do que eu já tinha decidido, nenhuma ideia do que estava por vir. Digamos que, no grande dia do Liam, eu ia dar algo a ele. Uma surpresa. Não a que eles esperavam. Mas, antes de chegarmos a isso, você precisa entender como chegamos aqui. Porque não foi apenas uma conversa ruim no café da manhã. Foram anos de expectativas silenciosas de eu dar enquanto eles pegavam, até eu esquecer como era viver para mim mesmo. O grande dia do Liam foi apenas a faísca final. O incêndio começou bem antes, quando voltei a morar com meus pais depois da faculdade. Era para ser temporário, só 1 ano, segundo meu pai. Junte um dinheiro, se estabilize. Depois você vai estar em pé. E isso foi há 3 anos. Desde então, pago aluguel, divido as compras, cubro reparos quando a tubulação estoura e ajudo minha mãe com contas de cartão de crédito surpresas mais vezes do que consigo contar. Nunca reclamei. Achei que talvez fosse isso que filhos responsáveis fazem. Mas o que tornava isso insuportável era o duplo padrão. Liam, meu irmão mais novo, estava se encontrando nos últimos 5 anos. Na prática, isso significava hobbies caros e empreitadas fracassadas que ele sempre precisava de ajuda financeira para bancar. Minha mãe dizia, em ele só precisa de tempo. Meu pai dizia, em você é o mais velho, Nathan. Tem que dar o exemplo. Mas o que dar o exemplo significava? Eu trabalhava 60 horas por semana em suporte de TI, enquanto Liam dormia até meio-dia e postava selfies de modo de batalha, grind mode, do sofá. Deixe-me ilustrar, em 2019, Liam quis começar um império de dropshipping. Eu paguei o registro da LLC e as taxas do Shopify. Em 2020, ele migrou para o YouTube. Comprei câmera e microfone para ele. Só até o dinheiro dos anúncios entrar, ele disse. Em 2021, veio a fase cripto. Dessa vez eu não dei dinheiro. Ele fez um empréstimo pessoal de $15.000 para investir.
Perdeu tudo em menos de 2 meses. E agora, aparentemente, eu deveria vender meu carro para cobrir o empréstimo que ele não consegue pagar. Sabe qual é a pior parte? Quando eu disse não, agiram como se eu fosse o vilão. O Lia não é como você, minha mãe disse uma noite, quando cheguei em casa e encontrei os dois me esperando na cozinha, como se eu fosse um adolescente voltando depois do toque de recolher. Ele é sensível, ela continuou. Você tem um emprego, uma carreira. Ele tem sonhos. Ah, desculpe, respondi. Ele é alérgico a trabalhar? Não seja cruel, meu pai rebateu. Ele está se esforçando, mas o estresse do empréstimo está deixando ele ansioso. Então, vendo o PlayStation, eu retruquei. Talvez a ansiedade vá embora quando ele começar a fazer orçamento. Meu pai se levantou na hora. Chega de sarcasmo. E chega de parasitar de graça, eu disse. Vocês aumentaram meu aluguel em 80%. Mas ele não paga nada. Ele é da família, minha mãe justificou. E eu também, rebati. Ninguém respondeu. A situação só piorou. Comecei a notar pequenos detalhes. Compras do Uber Eats do Lia na conta da família. Um pacote endereçado a mim aberto e largado no chão. Era meu celular novo, para o trabalho. A namorada dele dormindo aqui 4 noites por semana, comendo nossa comida e me chamando de careta porque eu pagava pelas minhas coisas. Então veio a gota d'água. Era um domingo. Eu estava no meu quarto tentando cochilar antes de fazer um turno noturno. Lia entrou sem bater. Ei, ele disse. Você disse que seu crédito é bom, né? Me sentei. Por quê? Ele riu, como se fosse óbvio. Preciso refinanciar meu empréstimo. Posso usar seu nome? Vai ajudar Natasha. Fiquei olhando para ele. Ele continuou sorrindo como se tivesse pedido uma xícara de açúcar. Você quer que eu assine junto no seu empréstimo? Só temporariamente, ele disse. Você não vai perder nada. Nada a perder. Nada. Me levantei, passei por ele e não falei uma palavra. Ele veio atrás de mim pelo corredor. E espera. O que foi? Tá bravo? Não respondi. Nossa, cara, ele resmungou. Você sempre age como se fosse melhor que a gente só porque tem dinheiro. Eu devo isso a eles? Por quê? Por que me deram comida quando eu era criança? Por que me criaram numa casa onde amor vinha com condições e elogio só ia pro fracasso mais estridente? Eles não criaram um filho. Criaram um recurso. Um caixa eletrônico silencioso com limites que eles nunca pretenderam respeitar. Naquela noite, algo mudou em mim. Pela primeira vez, eu não estava exausto. Eu estava farto. Não gritei. Não ameacei. Apenas comecei a pesquisar. Em silêncio. Com paciência. Porque se tem algo que aprendi, é que a melhor forma de destruir um sistema é por dentro. E o sistema aqui era minha família. Meu erro foi achar que eu fazia parte dele. Mas eu não fazia. Eu era a fonte de energia. E chegava a hora de puxar o plugue no grande dia do Liam. Ele esperava balões. Em vez disso, eu tinha outra coisa em mente. 30 dias, uma carta e 0 avisos. Mas estou adiantando a história. Você vai ver. O grande dia do Liam era para ser uma celebração. Uma festa de lançamento, ele chamou. Da nova marca, com camisetas impressas com um slogan que não fazia sentido, um kit de mídia feito no Canva, e todo mundo convidado para o nosso quintal como se ele tivesse acabado de abrir capital em Wall Street na noite anterior. Meu pai pediu se eu poderia ajudar a montar as caixas de som. Eu disse não. Você nem vai aparecer, minha mãe perguntou, parada na porta do meu quarto como se eu estivesse de castigo. Ele é seu irmão. Ele é seu projeto, respondi. Ela soltou um suspiro de irritação. Não liguei. Eles passaram de todos os limites. Eu só estava definindo o meu agora. Na manhã do evento, eu imprimi os papéis, coloquei no envelope, conferi tudo 2 vezes. 30 dias. É o que a lei determina em nosso estado para uma notificação formal de despejo. Fiz tudo certinho porque, se eu fosse incendiar essa casa, eu queria ter os recibos legais. Liam já estava lá fora ao meio-dia, desfilando de óculos escuros e dando ordens como um diretor caótico. Preciso de música. Cadê a playlist? Ele gritou para ninguém em particular. Meu pai ajustava a churrasqueira. Minha mãe arrumava taças de plástico de champanhe numa mesa dobrável, como se fosse um casamento real. Eu fiquei na cozinha, observando pela janela, tomando café na minha caneca escrito Problem Solver. Poético.
Esperei os convidados chegarem, esperei o Liam ficar na frente de todo mundo com um microfone emprestado, falando sobre como a persistência vence o privilégio e como essa jornada só foi possível graças à rede de apoio dele. Fui lá fora assim que a salva de palmas começou, envelope em mão. Fui direto até ele e entreguei. O que é isso? Ele perguntou, dando um sorriso convencido. Sua surpresa, respondi. Você tem 30 dias. Ele riu. 30 dias para quê? Meu pai já vinha se aproximando, testa franzida. Minha mãe congelou, no meio de um brinde. Para sair daqui, eu falei, alto e claro, sem tremor na voz. A música parou. Você tá brincando, Liam disse, abrindo o envelope. Não. É uma notificação formal. Esta casa é minha propriedade. Você não é um inquilino, é um peso. E eu cansei. O que é isso, Nathan? Meu pai ralhou. Você não pode simplesmente, não posso, interrompi. E fiz. Você aumentou meu aluguel em 80%, me disse para vender meu carro para pagar a dívida dele. Chamou isso de justo. Não é hora nem lugar, minha mãe sibilou, com os dentes cerrados. É o momento perfeito, retruquei. Por que quero que todos vocês ouçam? Virei-me para a plateia, em família, vizinhos, os amigos parasitas do Liam. Por 3 anos, paguei aluguel, contas e consertei a casa quando ninguém mexeu um dedo. Eu comprava as compras enquanto o Liam comprava microfones. Vi ele fracassar em todas as ideias. E ainda assim vocês me transformaram no plano B, na rede de segurança, no saco de pancadas. Nathan, você tá exagerando, meu pai tentou. Tô mesmo, virei pro Liam. Você me pediu ou não, semana passada, para assinar junto no empréstimo para um negócio que nem começou? Liam ficou vermelho. Era só uma ideia. E exatamente, rebati. Você vive de ideias. Eu vivo de trabalho de verdade. Sou seu irmão, ele gritou, tentando manter a pose diante dos convidados. Você devia me ajudar. Eu ajudei, falei, gelado. Te ajudei a se tornar alguém que nunca precisou ser responsável. Mas agora chega. Minha mãe ofegou, você não pode falar assim com ele. Olhei bem nos olhos dela. Você quer dizer do jeito que vocês falaram comigo quando me chamaram de egoísta por não vender meu carro? Do jeito que me tratam como um caixa eletrônico ambulante? Meu pai avançou. Você está envergonhando esta família. Eu ri. Esta família é que é uma vergonha, e eu cansei de fingir o contrário. A voz do Liam falhou enquanto ele relia os papéis. Você não pode me despejar. Nem dono desta casa você é. Mas sou, falei, mostrando o aplicativo da hipoteca no celular para o meu pai. Comprei há 6 meses, só no meu nome. Vocês estão vivendo aqui às minhas custas. Silêncio. Um silêncio mortal e maravilhoso. Então, você não contou pra gente, sussurrou minha mãe. Vocês também não perguntaram, falei. Só continuaram presumindo que eu bancava tudo. Virei de costas, pronto para entrar de volta na casa. Ah, e a propósito, acrescentei, olhando por cima do ombro, não se preocupem com o aluguel. Vou dispensar pelos próximos 30 dias. Depois disso, se alguém ainda estiver aqui, vou deixar o xerife resolver. E assim, entrei, fechei a porta atrás de mim e finalmente, respirei. Depois da explosão no quintal, a casa mergulhou num silêncio sepulcral. Ninguém falou nada o resto do dia. Minha mãe sumiu no quarto com uma garrafa de vinho. Meu pai ficou sentado à mesa da cozinha, imóvel, como um veterano de guerra revivendo traumas. Liam bateu a porta do quarto dele com tanta força que um porta-retrato caiu da parede. Eu aumentei o volume da minha música, tranquei a porta e tirei a melhor soneca da minha vida adulta. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia esgotado. Eu me sentia perigoso. O silêncio não durou muito. No quarto dia após a notificação, peguei meu pai fuçando numa pilha de correspondência minha na mesa de jantar. Extratos bancários, papéis da hipoteca, documentos legais. Ele nem disfarçou. Só queremos entender nossas opções, ele disse. Você não pode estar falando sério sobre despejar sua própria família. Ergui a sobrancelha. A família que aumentou meu aluguel, mandou eu vender meu carro e esperou que eu bancasse os sonhos do Liam como se eu fosse um Vale do Silício ambulante? Não é bem assim, ele murmurou. Esta casa sempre foi nossa, espiritualmente falando. Soltei uma risada seca. Ah, viraram proprietários espirituais agora? Ele não respondeu. Em vez disso, minha mãe apareceu com um pedaço de papel dobrado. Ela o colocou gentilmente sobre a mesa, como se fosse uma oferta de paz. Era uma lista. Compras, contas, despesas. Tudo que eu tinha pago em silêncio por anos.
É o que devemos a você, ela disse. Queremos consertar as coisas. Mas você precisa falar com o Liam. Meu rosto endureceu. Ah, pode deixar. Mas não com palavras. Aquela noite, bateram na porta do meu quarto. Para minha surpresa, não era mais uma cobrança familiar. Era Alyssa, ex do Liam. Ela estava diferente, mais tranquila, como alguém que saiu de um incêndio na floresta. Soube do que aconteceu, disse, segurando uma pasta. Abri a porta sem dizer nada. Ele me disse que você ofereceu para assinar junto no empréstimo, continuou. Isso é mentira. Eu era coassinante original. Mas, 2 meses atrás, ele atualizou os papéis. Peguei a pasta das mãos dela e congelei. O Liam forjou meu nome, meu e-mail, meu telefone. Ele usou meu crédito sem pedir, sem avisar. Minha mandíbula travou. Então ele mentiu para mim e pro banco. Ela assentiu. Você precisa saber o tipo de encrenca em que ele está. Ele anda mentindo para todo mundo, inclusive para si mesmo. Liguei para meu advogado. Analisamos os documentos. Cada assinatura, cada e-mail falso, cada registro de ligação. Você tem motivos para prestar queixa, ele me disse. Falsificação, uso indevido de identidade, possivelmente fraude, dependendo do que ele fez com o dinheiro. Fitei a tela. Meu irmão não só me usou. Ele me personificou. E o pior. Ninguém o impediu. Nem meus pais, nem ele mesmo. No dia seguinte, convoquei uma reunião de família. A última ceia. Eles vieram sem vontade. Meu pai parecia tenso. Minha mãe segurava um lenço. Liam estava de cara fechada, desviando o olhar. Joguei a pasta sobre a mesa. Vamos pular a entrada, falei. Liam, você usou meu nome para garantir seu empréstimo. Falsificou minha identidade. Minha mãe engoliu em seco. Isso não pode ser verdade. Tá tudo aí, respondi, empurrando a pasta. E-mails, registros de telefone, assinaturas. Tudo verificado legalmente. Foi só temporário, Liam gaguejou. Eu ia te contar. Não ia, interrompi. Você ia me deixar bancar sua dívida enquanto fazia a cosplay de CEO de moletom. Meu pai tentou falar, mas parei com um olhar. Já falei com um advogado. Se o Liam não sair em 10 dias e não encerrar esse empréstimo em 30, vou prestar queixa. O rosto do Liam desabou. Você arruinaria a minha vida. Você já arruinou seu crédito, rebati. Eu só estou protegendo o meu. Naquela noite, ele sumiu. Não se despediu. Não pediu desculpas. Abandonou a casa como um ladrão ao contrário, sem levar nada além do caos que causou. Alguns dias depois, eu estava fazendo café quando minha mãe entrou na cozinha, de mansinho. Deixou um envelope pequeno ao lado da minha caneca. Dentro, um bilhete escrito à mão. Não fazíamos ideia de quanto você carregava. Não estamos pedindo que nos perdoe, mas agora entendemos. Li o bilhete. Dobrei. Não disse nada. Ainda não. E quando achei que tinha acabado, chegou outra surpresa. Uma carta, de papel de verdade, sem remetente. Era da Alyssa. Sei que é estranho, mas minha empresa tem uma vaga em Seattle. Analista de sistemas, com subsídio de moradia incluso. Sei que você provavelmente está cansado de limpar a bagunça dos outros, mas isso pode ser o seu recomeço. O seu recomeço de verdade, se você estiver pronto. Me reclinei, encarei as palavras. Seattle. Uma cidade em que ninguém me conhecia, ninguém sabia o quanto eu paguei só para sobreviver sob o teto que chamava de lar. Fechei o envelope e sorri. Eles tomaram minha paz como certa. Eu recuperei tudo mais. Agora eu tinha uma escolha. E, pela primeira vez, era só minha. Às vezes ainda escuto o som do meu pai folheando contas, suspirando de forma dramática. O silêncio cheio de culpa que minha mãe usava como arma. A voz do Liam ecoando pelo corredor. Você tem que me ajudar. É meu irmão. Isso costumava me assombrar. Agora me lembra porque fui embora 2 semanas depois que o Liam sumiu. A casa parecia errada. Um silêncio falso, como depois de uma tempestade quando tudo fica assustadoramente quieto, mas você sabe que outra pode estar a caminho. Meus pais tentaram agir como se as coisas estivessem voltando ao normal, mas nada era mais normal ali. Eles andavam na ponta dos pés ao meu redor, como se eu fosse uma bomba que não tinham certeza se já tinha explodido por completo. Toda manhã eu ouvia o som suave deles cochichando na cozinha. Contas, comida, reparos. Coisas que antes eu resolvia sem questionar. E, pela primeira vez, deixei que eles lidassem.
Não porque os odiava, mas porque precisavam sentir isso. A minha ausência. 3 dias antes do prazo de despejo, cheguei em casa e encontrei meu pai esperando na varanda. Não estava gritando, não dessa vez. Parecia frágil. Estou procurando aluguel, ele disse baixinho. A maioria quer contra-cheque, verificação de crédito. Faz tempo que não passo por isso. Ah, senti. Vocês vão dar um jeito. Ele não discutiu, não me culpou, não mencionou o Liam. Foi a primeira conversa sincera que tivemos em anos. No dia em que eles saíram, minha mãe me entregou uma travessa de comida e um envelope gasto. Não é muito, ela disse, mas é alguma coisa. Lá dentro, $480 em espécie. Não peguei. Não precisava. Aquela travessa ficou na geladeira por 3 semanas, intocada, até eu jogá-la fora. Mas o gesto ficou comigo. O Liam nunca entrou em contato. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma satisfação. Só postou algo no Instagram novo dele. Ele num espaço de coworking, digitando alguma coisa sem sentido, ainda vendendo o sonho. Virou coach de resiliência. Resiliência do quê? De ser responsabilizado? A publicação teve 8 curtidas. Nem dei a 9ª. Você pensaria que acabou aí. Mas, um mês depois, recebi uma solicitação de mensagem no Facebook da Kelly, amiga da ex do Liam, Alissa. Vi sua história no Reddit, ela escreveu. Só queria que você soubesse que o que fez ajudou mais pessoas do que imagina. Muitos de nós temos um Liam na vida. Precisávamos ver alguém vencer. Li aquela mensagem 3 vezes. Não porque duvidasse, mas porque foi a primeira vez que alguém me via. Não como vilão, mas como sobrevivente. 2 semanas depois, arrumei minhas malas, aceitei a vaga em Seattle, recomecei. Novo emprego, novo apartamento. Sem sanguessugas, sem pedidos aleatórios de dinheiro, sem jantares cheios de culpa, sem reuniões de família falsas que terminam com você deveria ajudar mais o Liam. E, às vezes, eu me pegava abrindo meu antigo aplicativo do banco por hábito, para ver se alguém tinha tirado dinheiro de mim, para checar o peso que eu costumava carregar. Mas não havia nada. Só meu dinheiro, meu saldo. Minha vida. E aí me dei conta. Eles nunca amaram o meu verdadeiro eu. Amavam a versão de mim que facilitava a vida deles. O confiável, o responsável. O que nunca dizia não. O caixa eletrônico humano, o pai substituto. O plano financeiro reserva. Quando parei de ser isso, me chamaram de egoísta, ingrato, cruel. Mas agora, sentado num café em Seattle com meu laptop aberto e sem receber nenhuma mensagem pedindo ajuda, finalmente sinto o que eles mais temiam que eu sentisse, em liberdade. Paguei a casa, vendi, investi o restante. Guardo uma cópia emoldurada do aviso de despejo na gaveta. Não por rancor, mas como lembrete. Lembrete de que impor limites não é trair ninguém. Que ir embora não te faz mal. Que dizer não pode salvar sua vida. As pessoas me perguntam se sinto falta deles. Das festas de fim de ano, dos churrascos em família, da união. Eu digo que não sinto falta da família. Sinto falta da ideia de família. O que eu tinha era dívida embrulhada em falsos elogios. Lealdade condicionada cheia de amarras. Não sinto falta. Nem um pouco.